bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres em espírito. Desculpa, deixa eu achar aqui. Então, nós vamos relembrando e nós poderíamos nos sintonizar com Jesus na ocasião em que ele fez o Sermão da Montanha. Quem aqui nunca pôde entrar em contato com o Evangelho e com o Sermão da Montanha? Nesse sermão, nós temos os maiores ensinamentos morais de Jesus. Ele reuniu toda uma multidão, subiu ao monte para que ele pudesse ser ouvido. E aí nós poderíamos imaginar o magnetismo de Jesus, a presença do nosso divino protetor, o nosso mestre, numa montanha, falando em aramaico, e a vibração da sua voz poderia chegar até os dias de hoje e tocar o nosso coração. Aqueles que estavam ali, de alguma forma, ao entrar em contato com esse evangelho de amor, puderam ser curados por essa vibração, transformados, tendo sua presença nas suas vidas naquele instante, transformadas pela presença de Jesus. O Sermão da Montanha resume todo o ensinamento moral de Jesus, resume tudo aquilo que nós deveríamos nos dedicar para de fato compreender e colocar em prática. E é algo, o Sermão da Montanha foi abandonado pelos teólogos durante muito tempo, porque parecia um ensino vago, difícil de entender. Mas hoje nós sabemos que à medida que nós vamos nos aprofundando aos ensinamentos de que Jesus trouxe no Sermão da Montanha, o nosso coração vai se transformando e nós vamos podendo transformar as nossas vidas, buscar aquilo que de fato nós queremos, que é, em última análise, a nossa felicidade. Buscamos a felicidade equivocadamente, em diversos caminhos, porque afinal de contas estamos encarnados e nos iludimos com o nosso mundo de matéria. É natural que seja assim. Esta é a fase no qual nos encontramos. E nós poderíamos imaginar que Deus criou a vida desta maneira. Então, estamos num planeta de prova e expiações, onde o orgulho e o egoísmo são a marca registrada, requisitos para estarmos encarnados nesse planeta, porque se não tivéssemos esta questão no nosso coração para ser administrada e aprendida, estaríamos em outros planetas. Então, num planeta de provas e expiações, o egoísmo e o orgulho são as nossas grandes feridas, que nos fazem tropeçar e recomeçar, e cair de novo e levantar. Se nós, então, entendemos que os desafios do corpo, os desafios do orgulho, do poder, da vaidade, são os nossos desafios, que nós estamos aqui, não tem nada errado com isso, porque senão nós estaríamos dizendo que há algo errado com a criação divina. Não é? Então nós estamos aqui. Os instintos, eles foram criados, nós fomos criados inicialmente como instintos, ou nós estagiamos no reino animal, em que os instintos eram preponderantes na nossa sobrevivência, talvez seja para que nós educássemos cada célula do nosso corpo na reverência dessa criação magnânima da vida. Se nós entendermos os instintos como algo de preservação da vida, de valor à vida, nós vamos entender que a fase em que os instintos nos guiaram é fundamental, foi fundamental, para que todos nós chegássemos a essa fase, a fase no qual nos encontramos, hominal, seres humanos, em que é solicitado a nós que deixemos de lado o instinto, deixemos de lado nossa sede de sobrevivência, que
muitas vezes nos faz tropeçar no egoísmo e no orgulho para buscarmos o caminho da cruz, do real sacrifício de nós mesmos, do nosso ego, do nosso orgulho, para atingirmos um estágio maior, em que poderemos nos aproximar do amor. Em última instância, fomos criados com a designação final de espíritos crísticos. Chegaremos lá, em que o amor é a nossa vibração. Mas nós passamos por um estágio animal, em que o instinto nos educou, nos mobilizou a nossa mente. Estamos no estágio de seres humanos, cheios de orgulho, cheios de vaidade, cheios de egoísmo, porque a necessidade de sobrevivência, a ilusão desse mundo material nos causa, ainda prepondera. E à medida que nós vamos evoluindo e nos aproximando dos ensinos de Jesus, e principalmente através dos Espíritos que nos trazem chaves importantes para decodificarmos os ensinos de Jesus, nós vamos abrindo nosso coração a este caminho luminoso para o amor, em direção ao amor. Nós todos estamos nesse caminho, a caminho da luz, como diz nosso querido benfeitor Emmanuel. Todos nós somos caminheiros nessa estrada. Então, entendermos o egoísmo, entendermos o orgulho como uma fase inicial para ultrapassarmos e chegarmos numa nova fase, sem que haja nada errado com isso, é fundamental para que nós possamos ter decisões mais lúcidas, boas decisões em direção ao amor. Então, nas bem-aventuranças, Jesus disse assim: vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. E ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. A primeira bem-aventurança, espetacular. Jesus iniciou essa grande aula: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. Herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O Sermão da Montanha continua, mas as bem-aventuranças são motivo dos nossos estudos iniciais. Então, Jesus, questionado pelo sacerdote Haran, segundo Humberto de Campos, diz: Nazareno, o que fazes aqui em Jerusalém? Por que está passeando por aqui? E ele responde: vim construir o reino de Deus no coração dos homens. E nós, e os discípulos, durante todo aquele tempo que Jesus esteve aqui, demoramos para compreender que o reino de Deus é no nosso coração. A matéria de construção do reino de Deus é a nossa forma de sentir. Purificar os nossos olhos, purificar os nossos ouvidos, purificar os nossos órgãos dos sentidos para que nós possamos ver o planeta, as pessoas e
toda a nossa vida com os olhos misericordiosos, a fim de que nós possamos ver Deus em toda a sua criação. E Jesus inicia, então, bem-aventurados os pobres em espírito. Vamos meditar um pouquinho, porque deles é o reino de Deus. O que nós chamamos de pobre? Aquele que não tem. Aquele que não tem. Aquele que não tem recursos, nós usamos a palavra pobre, daquele que falta. Mas Jesus está dizendo aqui, pobre em espírito. Pobre em espírito significa algo me falta no meu espírito. Eu tenho sede de Jesus. Eu tenho sede de amor. Eu tenho sede de algo a mais do que a sobrevivência. Eu sou pobre em espírito. Eu não sei, eu quero, eu sinto falta. E esta sede é a primeira bem-aventurança. Porque para os sãos não precisa de cura. Se nós nos julgamos já enriquecidos e possuidores de todos os recursos espirituais, o que é que nos levará a buscar o Cristo? Nada. Então o reino de Deus é para todo aquele que sente falta de algo, sede. E aí as portas do reino de Deus, do reino do céu, se abrem. Porque nós vamos buscar isto. Porque nós vamos colocar a nossa energia em direção a isto. Então nós poderíamos reconhecer a humildade como a primeira virtude necessária para que nós adentremos no caminho espiritual de aprendizado. Isso fica fácil nós reconhecermos. Todo aquele que considera que já sabe algo, perde a capacidade de aprender, perde o interesse em aprender. Nossos irmãos orientais, os budistas japoneses, dizem que nós deveríamos manter a nossa mente zen, aprendiz, mente de aprendiz. Que significa assim, a toda circunstância nós poderíamos enxergar aquilo como a primeira vez. Agora vamos imaginar que nós víssemos os nossos inimigos no passado como se estivéssemos vendo e conhecendo pela primeira vez. Vamos imaginar que aquele colega de trabalho que tantas vezes nos decepcionou pode em um determinado momento se modificar. E nós, se pudermos ter o olho de aprendiz e reconhecer aquela pessoa, aquela nova característica daquela pessoa, nós poderíamos nos abrir para a possibilidade do outro também se transformar. E se nós pudermos ter a mente de aprendiz, a mente humilde, nós poderíamos olhar no espelho e ver essa luta antiga do homem do passado, do ser humano do passado, de tantas e tantas encarnações e tantos equívocos, com a possibilidade de renascermos, com a possibilidade do novo, com a possibilidade de irmos em direção ao amor, deixar para trás este animal que reside em nós, treinado nos instintos para que possamos valorizar a vida, respeitando esse estágio pelo qual passamos, entendendo que temos reações semelhantes aos dos animais, entendendo que temos reações automáticas que nos aproximam da raiva, da reatividade, do conflito, da defesa, para defendermos o nosso ego, o nosso ambiente, o nosso poder, que isso nós trazemos no passado, mas nós poderíamos nos ver, mesmo respeitando isto que existe em nós, com a possibilidade de caminharmos através dos caminhos da luz em direção ao amor. Reduzirmos a reatividade em nós, reduzirmos este animal que ainda se encontra nas nossas reações habituais e nos vermos com a possibilidade de transformação em direção a Jesus. Talvez isto seja pobre em espírito.
humildes o suficiente para reconhecermos que podemos mudar, que podemos nos transformar. E o Sermão da Montanha segue com uma trajetória evolutiva para nós. Uma vez que reconhecemos que nos sentimos sedentos de amor e queremos transformar os nossos sentimentos, não o planeta, os nossos sentimentos, o nosso modo de sentir e de enxergar e de ouvir e de falar e de reagir, uma vez que nós entendemos que é isso o nosso material de trabalho, nós poderíamos partir para a segunda bem-aventurança. Os que choram, porque eles serão consolados. E se nós estivermos passando por momentos aflitivos, a consolação vem através da consciência, no fundo do nosso coração, de que existe uma justiça absolutamente misericordiosa e que os momentos de maior sofrimento, apesar de não compreendermos, reside a misericórdia de Deus nos favorecendo uma oportunidade. Nós podemos nos revoltar, nós podemos não entender, nós podemos nos encolerizar contra o nosso sofrimento, mas se buscarmos a partir deste princípio, em que a justiça existe e que nada acontece sem que Deus permita, nós vamos então podendo aquietar o nosso coração, reduzir a nossa reatividade e a partir de um raciocínio nos aquietando a fim de nos sentirmos consolados na justiça e na misericórdia de Deus. E neste momento em que conseguimos uma pequena brecha, ainda que racionalmente, talvez nós poderemos entender um momento difícil e enxergar a misericórdia divina atuando. A ficha cai, um sorriso se abre, não é? Porque aí nós reconhecemos Deus naquele momento de dor e nos consolamos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Herdar a terra. Passada a fase no qual nos encontramos, os mansos herdarão a terra. Quem realmente permanecerá na terra somos aqueles que já conseguiram um pouquinho aquietar o coração, diminuir a reatividade deste animal que reside em nós, para que nós possamos abrir mão das provas e expiações, já não precisarmos mais provar e expiar, mas poderemos nos regenerar. Regenerar. Regenerar significa estou ferido, estou ainda em parte cortado, né? E preciso regenerar, renascer, reconstruir. E talvez a regeneração possa ser feita através do trabalho, da realização, do amor, e não mais através da dor. Porque os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E nessa bem-aventurança, Jesus nos recorda que se nós vibrarmos nessa confiança absoluta em Deus, da misericórdia e da justiça divina, certamente nos saciaremos ao descobrirmos todas as coisas, todos os fatos pertencentes a uma dinâmica muito maior, e nós nos sentiremos pacificados. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E é isto. Uma vez que nós vamos transformando o nosso coração, nos sintonizando com esta justiça de amor,
pacificando as nossas atitudes, os nossos olhos também se pacificam. E se nós conseguirmos pacificar os nossos olhos, nós vamos enxergar o potencial crístico em todas as criaturas. Acreditamos. Tá? Porque hoje nós não enxergamos assim, ou nós podemos entender, aceitar, compreender que todos nós somos filhos de Deus, que todos nós temos esse destino crístico, mas alguns não. Mas nem todo mundo. Na hora H, esse animalzinho que existe em nós ataca, se defende, julga. Tá? Porque nós somos ofendidos, porque nós somos frustrados. E aí vem essa necessidade de sobrevivência que nos faz enxergar o outro como caça, como inimigo, como algo a ser afastado. Mas se o nosso coração já é pacificado, nós enxergamos o outro com um olhar de misericórdia e puro. E aí nós enxergamos Deus no outro. Essa potência crística no outro. E foi assim que Estevão enxergou Paulo e Jesus enxergou Paulo na estrada de Damasco. O perseguidor, aquele que torturava, aquele indivíduo de cabeça dura, difícil de convencer, inconvencível, né? Através de todos os agrilhões, precisou Jesus se materializar na frente dele e ele ficar cego para que ele pudesse sentir o amor de Jesus e aceitá-lo como mestre, como Messias. Então, Jesus enxergava o potencial crístico, assim como Estevão. Estevão, então, ainda que injustiçado, no momento de sua maior dor, do seu desenlace, por uma injustiça e de uma forma absolutamente perversa e cruel, em paz. Cadê o instinto de sobrevivência? Cadê a reatividade? Não, ali é a mensagem da cruz, ultrapassar todo aspecto de orgulho e de vaidade para entregar-se à confiança máxima, e a paz aparece nos momentos mais difíceis. Então, se nós pudermos purificar o nosso coração, poderemos enxergar essa potência em todos os seres e o nosso coração se pacifica. E aí nós poderemos colocar o amor em prática, porque alguns pensadores dizem que amar é auxiliar o outro a despertar nele as suas melhores competências. Que espetáculo se nós pudermos entender o amor assim, né? O amor é ajudar, colaborar para que o outro desperte as suas maiores e melhores competências. Espetacular! Para isso nós precisamos enxergar o outro com alteridade, nós precisamos enxergar o outro como indivíduo único, como indivíduo afastado de nós e desejar que ele seja melhor e que ele possa ir mais longe e mais agir nessa direção. Espetacular! E para isso nós precisamos do nosso olhar puro, porque senão seremos vítimas da inveja, seremos vítimas do orgulho, seremos vítimas da competição, seremos vítimas da vaidade e perderemos uma oportunidade de exercitar o amor. Então, purificando os nossos corações, veremos Deus em todos os lugares. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E filhos de Deus significa filhos de Deus. Nós todos somos filhos de Deus, mas da tradução, filhos de Deus significa sim, filhinho de peixe, peixinho é. Então, filho de Deus, Deus é. Então, nessa trajetória do Sermão da Montanha, ao pacificarmos o nosso coração e enxergarmos Deus em todas as coisas,
pacificaremos o planeta e seremos chamados de pacificadores, não mais pacificando só o próprio coração, mas pacificando o coração do outro e o planeta todo. Filhos de Deus. Espetacular. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Percebem a ascendência? De pacificadores seremos perseguidos. E vamos colocar, por favor, pacificadores Gandhi, Chico Xavier. Vamos colocar os grandes pacificadores que já chegaram nesse patamar. Nós estamos aqui ainda querendo desenvolver a humildade para darmos início a essa trajetória, para reconhecermos que precisamos ainda de Jesus na nossa vida. Então nós ainda estamos entrando em contato com a nossa sede, estamos começando a nossa jornada de bem-aventurança, né? Reconhecendo que somos necessitados. Mas o espetáculo é ver que na história do cristianismo e os nossos grandes mártires seguiram esse caminho. Então, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí nós pegamos os mártires, né? Aqueles que sofreram grandes injustiças. E nós poderíamos aqui usar um exemplo muito próximo de nós, de Valdo, que abriu o caminho da divulgação da doutrina espírita pelo mundo, e que se hoje a doutrina espírita caminha por diversos países, é um trabalho inicial de Divaldo. Ele foi extremamente criticado, extremamente julgado, e ele seguiu confiante, com fé em si mesmo e em Deus. E a Joana, claro, do lado dele. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, regozijai-vos. Quando nós chegarmos nesse patamar, certamente a alegria tomará conta do nosso coração e poderemos nos encontrar com a nossa maior potencialidade de amar e de servir. Dizem os espíritos, Kardec perguntou, qual seria o maior obstáculo do ser humano? E os espíritos nos dizem o egoísmo. Mas Kardec também pergunta do que precisamos para ultrapassar as nossas próprias vicissitudes e dificuldades. E os espíritos dizem a vontade. E a vontade passa por nós reconhecermos que existe este animal dentro de nós e que ele não precisa ser expulso, ele precisa ser adestrado, porque Deus nos criou desta maneira. E colocar esse instinto de sobrevivência, o nosso orgulho, o nosso egoísmo e todo o que nós trazemos do passado a favor da nossa caminhada, nos enxergando todos como irmãos iguais, semelhantes que somos. Era isso que nós gostaríamos de trazer nas reflexões da tarde de hoje. Vamos passar a palavra para o nosso amigo Márcio para fazer as vibrações para nós também. Número 53, será que já desceu? Ela estava colocando ali para descer, tá? A senha 53. Se for alguém aí, pode descer lá para a maca, tá? Então vamos às nossas vibrações, elevando o nosso pensamento ao alto. Vamos vibrar com o coração repleto de amor, de alegria. Vibremos pelo nosso planeta Terra. Muita paz, muita luz, saúde a todos. Vibremos por todos os países, principalmente os que se encontram em guerras e conflitos. Vibremos por todos os dirigentes e governantes. Vibremos pelo nosso Brasil,
muita luz, muita paz, saúde, ordem, progresso para todos nós. Vibremos pela saúde dos enfermos, pelos enfermos que estão nos hospitais, nos leitos, nos lares, nos planos espirituais, nos umbrais, nos vales, onde houver a enfermidade, que haja sempre o bálsamo do alívio, do repouso, da esperança, da cura, da fé. Vibremos pelos idosos em asilos, pelas crianças em orfanatos, pelos que estão nos presídios. Vibremos pelos moradores de rua, pelos desesperados, por aqueles que pensam em abreviar a vida. Vibremos pelos que lutam contra os vícios, que tenham força para resistir, para vencer, para lutar. Vibremos também pelos que viciam, perseguem, caluniam, inimigos, obsessores, todos que estão envoltos no mal, que possam ser envolvidos em vibrações de luz, de amor, de equilíbrio, para que aceitem o convite de Jesus Cristo, com os braços abertos, que os convida a uma nova vida, a um reencontro com o Pai maior, de amor, de bondade, de perdão. Vamos envolvê-los em vibrações de muito amor, para que aceitem o convite de Maria de Nazaré, que os convida a uma nova vida em Cristo. Nesse momento nós vamos até os nossos lares, em vibrações de amor, de luz e saúde, envolvendo a todos os seres vivos que vivem e convivem em nossos lares, incluindo nós mesmos. Vibrações de paz, de saúde, de harmonia, de progresso, de alegria. Vibremos pela casa de nossos parentes e amigos, levando essas vibrações de amor, de luz e saúde a todos. Vibremos por nossos locais de trabalho, de estudo e todos os lugares que frequentamos durante a semana, projetando essas luzes para que a nossa semana seja de fato abençoada, iluminada, alegre, que possamos vencer os obstáculos, as provas, as tentações. E de volta ao nosso ambiente, vamos vibrar aqui uns pelos outros, por essa casa, por todos os trabalhos, atendimentos, os assistidos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Nós desejamos a todos uma excelente semana. Nós vamos chamar para o passe agora, somente aqueles que não passam na maca, né? E da maca nós temos também um aviso para todos. Aqueles que passam na maca, o trabalho com o Dr. Pedro, com o médium, ele vai passar somente para segundas-feiras, a partir das 14 horas. E no sábado vai haver um novo trabalho de cura, de passes ali na maca, para dar continuidade àqueles que só podem vir no sábado, né, que preferem, tá? Mas quem preferir continuar com o Dr. Pedro, médium, o tratamento que é feito hoje passa para segunda-feira, tá bom? Qualquer dúvida, estamos aqui.